Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. A gente vai comentar aqui a questão número 7 dos exercícios complementares do capítulo de Demografia do livro 3, e que é, na verdade, uma questão do vestibular da UERJ de 2014, que inicialmente apresenta um texto relacionando a expansão da população com uma série de problemas ambientais, e aí vai dizer o seguinte: a fala do personagem no trecho citado ilustra o ponto de vista defendido por uma teoria demográfica. Nomeie essa teoria e explicite o ponto de vista que ela defende. Nomeie também a teoria demográfica que defende o ponto de vista contrário. Como a gente estava comentando, esse texto aqui vai correlacionar uma série de problemas ambientais, como, por exemplo, extinção em massa de animais e escassez de recursos, como, por exemplo, água potável, e a expansão da população no mundo. E como é possível a gente identificar se esse texto está retratando a teoria malthusiana ou a teoria neo-malthusiana? Bom, basicamente, o que a gente deve observar a princípio é que essas duas teorias elas vão observar o crescimento populacional como um fator de pressão sobre os recursos naturais e também sobre o meio ambiente. Então, olha só, são teorias muito parecidas na sua essência. Elas vão identificar o mesmo problema, que é a expansão da população, a expansão populacional, o crescimento populacional, e vão identificar também uma mesma solução, que seria o quê? Justamente reduzir a natalidade, reduzir o número de nascimentos. Tudo bem? Então, ambas as teorias, a malthusiana e a neo-malthusiana, elas vão ter os mesmos pressupostos e vão analisar essa questão basicamente da mesma maneira. A diferença maior entre essas duas teorias vai estar justamente no contexto em que cada uma delas é pensada. Por exemplo, a teoria malthusiana, ela vai ser gestada ali entre o século XVIII e o século XIX, e ela vai ser feita com base na premissa de que o aumento populacional ocorre em escala geométrica e esse aumento implicaria em um colapso social pela falta de recursos alimentares, pela falta de alimento, que causaria uma grande crise de fome, já que a produção de alimentos cresceria em um ritmo aritmético, né? Bom, já a teoria neo-malthusiana, ela vai ser formulada no século XX. Então, a teoria neo-malthusiana ela é muito mais recente, ela se enquadra num contexto muito mais recente. E ela analisa, na verdade, as relações entre a pobreza e o subdesenvolvimento e o excesso de pessoas. Então, a ideia dos neo-malthusianos é basicamente correlacionar a existência de pobreza, a existência do subdesenvolvimento ao excesso de pessoas, a elevada natalidade. Para os neo-malthusianos, o excesso de pessoas é que seria a causa da pobreza, é que seria a causa do subdesenvolvimento. E sim, né, há diferenças também em relação a como tratar a questão. Os neo-malthusianos, por exemplo, eles vão propor uma série de programas de esterilização em massa para as pessoas, por exemplo. Eles vão defender o uso e a difusão dos anticoncepcionais. Eles vão também defender a educação voltada ao planejamento familiar para que as famílias sejam de fato menores. Eles vão propor uma série de medidas que não eram propostas pelos malthusianos alguns séculos atrás. Então, olha só, como os pressupostos dessas duas teorias são os mesmos, não está exatamente errado falar sobre a teoria malthusiana nessa questão. Mas tem um problema aí. E qual que é? A teoria malthusiana ela é muito antiga e ela não corresponde mais ao contexto atual. Na verdade, ela já não correspondia muito bem nem mesmo ao contexto do século XX. Por isso que a teoria neo-malthusiana foi criada. E olha só, além disso, é importante observar também que, em termos de teorias demográficas, a teoria malthusiana ela não enfrentou uma outra teoria rival, entre aspas, né? Uma teoria que apresentasse uma visão contrária a ela, uma visão diferente da dela. Isso ocorreu apenas com a teoria neo-malthusiana, que passou a enfrentar ali no plano das ideias a teoria reformista, que tinha concepções muito diferentes. A teoria reformista, ela vê, na verdade, o excesso de pessoas e a elevada natalidade como uma consequência da pobreza. Então, os reformistas, eles dizem que a pobreza existe já, ela existe por conta da divisão internacional do trabalho, ela existe por conta da economia, da maneira como a economia global está estruturada. E por conta disso, na verdade, os países que são mais pobres, eles vão apresentar uma maior natalidade.
Tudo bem? É uma visão totalmente oposta da dos neomalthusianos, que vão defender que os países que têm elevada natalidade, que tem gente demais nascendo, é que vão ser pobres. Tudo bem? Então, esse ponto é importante da gente observar. A teoria neomalthusiana é a única que enfrenta uma rival, como está sendo pedido aí, e ela nasce num contexto mais diferente, né? Ela está mais adequada para o debate atual da divisão internacional do trabalho, da economia global, da pobreza e assim por diante. Então é por conta disso mesmo, só frisando mais uma vez, né? É a teoria neomalthusiana que a gente deveria colocar como resposta aqui, porque ela está inserida num contexto mais recente, ela responde melhor às questões atuais e também por conta de existir uma teoria oposta à teoria neomalthusiana, que é a teoria reformista. Olha só, os pressupostos da teoria neomalthusiana e da malthusiana são muito parecidos, né? Basicamente, eles vão defender que quanto mais gente no planeta, maior a pressão sobre os recursos e aí maior a possibilidade de um colapso social. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida aí e até mais.